Você já se perguntou como o mal surgiu no universo? Como um ser criado na perfeição se tornou o maior inimigo de Deus? Esta é a história do anjo que caiu do céu, o mais belo, o mais poderoso, a estrela da manhã, que ousou desafiar o próprio Criador. Fique até o final e descubra o que aconteceu com Lúcifer e o que ainda está por vir. Antes do tempo, antes da terra, antes do homem, existia apenas Deus e sua glória, e em meio aos céus surgiram os anjos. Um deles, o mais resplandecente, seria conhecido como Lúcifer, o portador da luz. Mas o que acontece quando a luz deseja ser maior do que a própria fonte? Prepare-se para uma jornada épica, a origem, a queda e o destino final daquele que se rebelou contra o trono do Altíssimo. No princípio, antes do tempo, antes da matéria, antes mesmo que os anjos abrissem seus olhos pela primeira vez, existia Deus. E Deus, em sua sabedoria e glória infinitas, criou os céus e os seres celestiais. Incontáveis exércitos de anjos foram formados com propósito, beleza e ordem. Entre eles, um se destacou. Era o mais belo, o mais esplendoroso, o mais radiante. Seu nome era Lúcifer, que significa portador da luz. Criado como um querubim ungido, ele habitava o Monte Santo de Deus. Suas vestes eram adornadas com pedras preciosas, sardônio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Desde o dia em que foi criado havia perfeição nele. Sua voz era como música, seus passos como relâmpagos e sua presença como a alvorada que rompe as trevas. Lúcifer caminhava entre as chamas sagradas, refletindo a luz divina. Era líder entre os anjos, senhor do louvor, talvez regente do coral celestial. Ele conhecia os segredos da criação e os caminhos da glória. Mas um dia, algo mudou. O orgulho nasceu em seu coração. Lúcifer começou a contemplar a própria beleza. Admirou sua sabedoria, sua voz, sua posição. E então, em silêncio, desejou algo impensável. Ele queria ser como Deus. Subirei aos céus, ele pensava. Erguerei o meu trono acima das estrelas. Estabelecerei meu trono no monte da congregação. Serei como o Altíssimo. O pecado havia nascido, não no homem, mas no céu. Com palavras suaves, Lúcifer seduziu 1/3 das hostes celestiais. Anjos que antes adoravam, agora conspiravam. O som de louvor foi corrompido em murmúrio de rebelião. A harmonia foi quebrada. E uma guerra sem precedentes começou no reino eterno. Miguel, o arcanjo guerreiro, ergueu seu estandarte. Os exércitos fiéis de Deus enfrentaram os traidores. Raios cortaram o firmamento. As estrelas se esconderam e o céu tremeu. Mas Lúcifer não prevaleceu. Foi lançado fora. Ele e seus seguidores caíram como relâmpagos do céu à terra. Aquela estrela da manhã agora era uma sombra do que fora. Seu nome, Lúcifer, foi abandonado. Agora ele era chamado Satanás, o adversário, o dragão, a serpente antiga. Rejeitado pelo céu, ele desceu com fúria sobre o mundo. E ali, entre o pó da terra, encontrou os primeiros homens. Adão e Eva habitavam o Éden. Eram puros, inocentes, a imagem do próprio Criador. E então a serpente falou: é verdade que Deus vos proibiu? Certamente não morrereis. Deus sabe que no dia em que comerdes do fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como ele. Eva comeu, Adão também. E naquele instante o mundo mudou. A morte entrou, a culpa brotou, a vergonha vestiu os que antes andavam nus. E Satanás riu. A criação agora estava sob maldição. A terra corrompida, o homem escravizado.
Satanás tornou-se o príncipe deste mundo, o senhor da mentira, o acusador dos homens. Ele inspirou impérios, corrompeu reis, alimentou guerras, e por trás de toda a idolatria, de toda a violência, de toda a corrupção, lá estava ele. E ainda assim, Deus não desistiu. Milênios se passaram, profetas anunciaram, promessas foram feitas, e então ele veio. O Verbo se fez carne. Jesus, o Filho de Deus, nasceu entre os homens. Viveu sem pecado, curou, ensinou, perdoou. Mas o adversário o aguardava. No deserto, 40 dias sem comer. E Satanás apareceu. Se és filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Lança-te do alto do templo e os anjos te sustentarão. Prostra-te diante de mim e te darei todos os reinos da terra. Mas Jesus respondeu com a palavra. E Lúcifer, mais uma vez, foi derrotado. Ainda assim, o adversário tramou, inspirou líderes religiosos, movimentou impérios e, finalmente, levou Cristo à cruz. Ali, pendurado entre dois ladrões, o Filho de Deus parecia vencido. O inferno celebrou, os demônios aplaudiram. Lúcifer sorriu, mas o terceiro dia chegou. A pedra foi removida, a morte foi vencida. A cruz não foi o fim, foi a vitória. Cristo ressuscitou, e com ele trouxe redenção, vida, esperança. A serpente teve sua cabeça esmagada. O domínio de Satanás foi quebrado, mas ele ainda luta, sabendo que seu tempo está acabando. Nos últimos dias, ele reunirá os reis da terra, enganará nações, fará guerra contra o povo de Deus. Mas então o céu se abrirá. O Rei dos Reis descerá com poder e glória, e o dragão será capturado, o falso profeta lançado fora. E Satanás, o grande enganador, o acusador, o portador da luz caído, será lançado no lago de fogo e enxofre, e nunca mais será. A história do mais belo, que se tornou o mais detestável, do portador da luz, que escolheu as trevas, do servo, que quis ser rei, do adorador, que quis ser adorado. A queda de Lúcifer não é apenas um relato de um anjo rebelde. É um alerta para toda alma que se exalta. É a prova de que até os mais elevados podem cair e de que a glória só pertence a Deus. Pois só há um trono, só um Senhor, só uma luz que jamais se apaga. Essa foi a história de Lúcifer, o anjo caído, o adversário, o príncipe das trevas. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo essas histórias com excelência. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa conhecer a verdade por trás do maior inimigo de Deus. E assista também ao vídeo que aparece na tela agora. A história de Miguel, o arcanjo que enfrentou Lúcifer na grande guerra celestial. No final, aprendemos que até o mais belo pode cair, que o orgulho precede a destruição, mas também que a luz verdadeira venceu e sempre vencerá. Que a nossa fé esteja firmada naquele que reina para sempre, o Senhor dos Exércitos. Até a próxima história.